Amados, a paz do Senhor a todos. Amém. Vamos apresentar o seu filho para que Deus venha falar aos nossos corações e iluminar nossas mentes para esses últimos dias. Senhor meu Deus, meu Pai que está no céu, eu te agradeço, ó Pai, pela grande reunião que estamos fazendo aqui, Senhor, no teu nome, ó Pai. Foi cantados hinos de louvores e mensagens aos nossos corações. Mas eu te apresento agora o teu filho, ó Pai, que será o instrumento, que será usado por ti para falar exatamente, Senhor, aquilo que vai tocar os nossos corações, aquilo que vai nos orientar segundo a tua palavra. Isso eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cumprimente irmão com a paz do Senhor. Amém. Pode sentar. Confesso que não estava preparado, mas que Deus nos faça estar preparado, né? Que Ele nos capacite, né? Estou muito feliz pela oportunidade que me foi dada. Mais uma oportunidade de estar aqui congregando com os irmãos. Primeira Santa Ceia do ano, né? Um privilégio para todos nós que continuamos no caminho do Senhor. Aleluia. E não saímos Glória dele. A Deus. Amém? Aleluia. E disse, né? Não estava preparado, mas Deus nos capacita, amém? Eu quero ler aqui em Ezequiel 28, 14, 17. Querumbi ungido para proteger perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Elevou-se do teu coração, por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria. Amém? Ezequiel 28. Eu falei. Ezequiel 28, 14. Eu falei amém, falaram amém, amém. Ezequiel 28, 14. Tu eras querumbi ungido para proteger, e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueiradas, andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Amém? Amém. Aqui, quero usar esta parte que eu li aqui para falar sobre um anjo que conhecemos, né? Como Lúcifer. Jesus, Deus o criou e o criou perfeito, certo? Nós fomos criados para sermos perfeitos, sim, mas com o pecado de Adão e Eva não saímos da perfeição pelo erro deles que foram feitos. Assim, nós que fomos criados depois do erro, a gente tem que tentar não viver no erro, certo? É difícil, mas Lúcifer, que foi criado, errou. Quem dirá nós? Mas por quê? Porque ele se encheu de ti. Por isso que ele errou. Por isso que ele pecou, ele se encheu de ti. Então a gente não
jamais se encher da gente, e se encher somente de Deus, transbordar de Deus, que a gente se esvazie de nós mesmos e se enchemos de Deus. A palavra vem para todos, porque não somos perfeitos, desde o que está sentado embaixo, que está se convertendo hoje, ao que está sentado aqui com 50 anos, que já foi convertido. A palavra para se encher de Cristo vale para os dois, porque para Deus, quando chegar o juízo final, Ele não quer saber se você se converteu hoje e morreu, ou o pastor que se converteu há 50 anos atrás e morreu. Se ele morreu, se ele tem 50 anos de conversão, mas pecou e não se arrependeu, acabou. Você se converteu hoje, pecado, se limpou do pecado, se converteu, Deus vai lhe salvar. A palavra de Deus ela não se compara com quantidade de conversão, mas sim com o tempo que você caminha com Ele no correto, e que você morra no correto. A gente vê muitos por aí por fora caindo, por falta de cuidado, por falta de se encher de Deus, né? Porque não existe super crente, não existe, porque Lúcifer, ele foi feito perfeito e ele não teve medo de Deus. Quem dirá que ele tem medo de nós? Ah, tem muita gente que não gosta de escutar. Não está escrito na palavra? Então por que não gosta de escutar? Porque às vezes a verdade dói. E a verdade tem que doer mesmo, porque a palavra, quando ela vem de confronto a ti e te machuca, é porque você está errado, é porque você está precisando, né? Então, Lúcifer não teve medo de Deus, tentou contra Deus. E aí, como que ele tentaria contra Deus? Ele não tem força sozinho, ele precisa de mais gente. E aí ele tenta convencer os outros anjos. Como que ele convence uma pessoa? Como que a gente convence uma pessoa? Enchendo ela do que é bom, do que ela quer ouvir. Você acha que você vai encher alguém daquilo que ela vai errar com o que ela não quer ouvir? Não. Vem a palavra para confrontar com o que está errado, o errado sairá. Assim, se você se permitir a entender que o Espírito Santo está te tocando sobre o que está errado. E assim ele enche os outros anjos. Enche, você é bonito, você é lindo, né? Você canta bem, você não precisa disso, certo? Ah, você não precisa ficar com fulano. Por que você não precisa ficar com Deus? Não porque Deus tem muita regra, não porque Deus te impede de fazer isso. Assim que ele convenceu Eva, falando para ela o que ela queria ouvir, vamos se dizer, né? Assim que ele vai te enchendo, assim que ele faz você errar. Como que você mente para os seus pais para você poder sair de casa a primeira vez? Com os seus amigos te enchendo. Não, por que você não pode sair? Você já é grande. Seu pai não vai nem saber. Você acha que seu pai vai descobrir? Vai nada. Você acha que seu pai não fazia isso quando ele era da sua idade? Aí vai te enchendo daquilo que você quer ouvir. E aí você acaba fazendo o erro. Só que o erro é seu, você escolheu errar. Como o Johnny já pegou aqui. O erro é seu. Se você errou, não culpe a ninguém. Culpe a si mesmo, porque o erro foi feito por você. Não foi feito por mim e nem por outro. A irmã Eliane impulsiona a senhora a errar, a culpa é sua. Porque a senhora poderia ter repreendido as palavras que ela tinha dito para te trazer ao erro e não ter errado. Então o erro é totalmente nosso, não é daquele que nos induz a errar. Aleluia. E aí, ele cai. Por quê? Porque ele queria ser mais do que Deus. Caiu. O diabo não tem medo de Deus. Então o diabo não tem medo da gente. É porque você dobra o joelho ora 2 horas que o diabo tem medo de você não. Aí que ele quer te derrubar, para mostrar que você não está firme na palavra. Você não está firme com Deus. E aí ele vem e tenta Jesus. Tentou Jesus depois que ele acordou, não. Tentou ele depois do jejum. E ele tentou com o que? Com o que ele precisava. Sempre o diabo vem tentando você ao erro com aquilo que você precisa. Não com aquilo que você não precisa. Sempre com aquilo que você quer. Sempre com o que você quer fazer. Mas Jesus não, ele se manteve firme, porque ele não fez a vontade da carne. Em Romanos 8, versículo 1 vai dizer: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a carne te induz a errar. Porque você fazer o que a carne quer fazer sempre será o erro. Quando você está com muita vontade de fazer uma coisa e você sente algo dentro de você querendo te impedir, é o Espírito Santo tentando te parar. Então você entenda
que o que você quer fazer é da carne, não é aquilo que Deus tem para você fazer. Ah, mas por que uma palavra dessa? É a primeira Santa Ceia do ano. Aqui é para a gente pedir perdão aos nossos pecados, tomarmos a Santa Ceia e se fortalecermos de Deus. Quando Jesus pega aquela mulher adultéria, o que ele diz? Vai e não peques mais. Jesus não está te dizendo, eu vou te perdoar, mas amanhã você pode fazer de novo, que eu venho e te perdoo. Não, fez e pediu perdão de total coração, porque se você pediu perdão de total coração, você não vai sair, não vai errar amanhã mais. O Espírito Santo te confronta, e você sente quando o Espírito Santo de Deus está te confrontando com aquilo que você quer fazer. Você sabe que é carnal, mas você deixa a carne te levar e passar por cima do Espírito, e aí está errado. Porque o Espírito tem que ser maior do que a carne, porque a carne nos leva ao pecado, e o pecado nos leva à morte, e a morte nos leva ao inferno, morrendo em pecado, né? Então que a gente se fortaleça com o Espírito, e quando o confronto vir diante de ti, saiba que há o Espírito Santo te conduzindo a não errar. Porque a palavra de Deus diz que Deus não é sim, sim ou é não, não. Se Deus concorda com o que você vai fazer, não tem nada te prendendo a fazer. Se Deus colocou para você fazer aquilo, está correto com aquilo que Deus quer que você faça, você vai fazer, tranquilo, sem peso. No outro dia você vai acordar, você não vai ter pensamento nenhum sobre o que você fez, porque você não fez errado, você fez conforme Deus mandou você fazer. E é isso que está acontecendo. O diabo ele não quer pegar aquele que está lá fora, ele quer pegar o que está dentro, para mostrar que o dele é melhor do que Deus, para envergonhar aquele que está na igreja. E depois que ele te ajuda a pecar, ele não te ajuda a sustentar a mentira, certo? Porque Judas entregou a Jesus, mas o inimigo continuou sustentando ele, o abandonou, e dali ele foi entregar as moedas que não fazia mais sentido para ele, quando ele viu que ele pecou. Mas já era tarde, talvez não, porque se ele se arrependesse de total coração e esperasse com que Jesus morresse e voltasse, quem somos nós para dizer que Jesus não perdoaria? Porque ele, se ele se arrepender conforme todo o seu coração, Jesus o perdoaria. Mas ele se enforcou, o diabo não o sustentou. Depois do erro, o diabo te abandona e você continua no seu erro sozinho, porque o erro foi seu. Ele te induziu, mas quem fez foi você. A gente não tem poder dado a Deus, nós não. O poder dado a Deus para nós, com autoridade. A gente não tem poder e autoridade com Deus dando para repreender e expulsar aquilo que é contra a palavra dele. Só isso que a gente tem que fazer. Porque a vergonha depois do erro não adianta. O que adianta depois do erro é o pedido de perdão a Deus. Eu não posso te perdoar do seu erro. Ninguém aqui pode te perdoar do seu erro da maneira que Deus pode te perdoar. Porque o erro, sendo perdoado por Deus, é o que a gente precisa. Quando a gente pede perdão para Deus conforme todo o nosso coração, o nosso espírito fica tranquilo, fica calmo, né? E o versículo 2 em Romanos 8 diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Viver com o Espírito é melhor do que sem ele, porque a lei do Espírito te livrou do pecado e da morte. Ah, mas eu não vou morrer. Você vai morrer, só que você não vai morrer em pecado, que é o mais importante, é não morrer em pecado, né? A palavra vem para mim, para poder depois passar para a igreja. Por quê? Porque eu também sou ser humano. E você acha que o inimigo não tenta? Tenta a todos. Vimos a queda de um pastor aí recentemente grande. Por quê? Ah, o diabo fez aquilo ali. Não. O diabo estava lá de boa queimando. Só soprou. Ele abraçou e fez porque ele quis. Falta de vigilância. A gente tem que parar de culpar o inimigo em tudo. E olhar para nós mesmos e falar: Senhor, eu errei porque eu não vigiei. O diabo não fez eu fazer isso. O diabo soprou e eu fiz. O pecado veio por mim. O pecado tem que parar em você e voltar para trás. Porque se a gente é servo de Deus, e a palavra diz, né, para a gente ser imitadores de Cristo, qual o pecado que Cristo teve? Não tem como responder. Porque ele suportou, e superou, e enfrentou tudo aquilo que era contra
a caminhada dele e o que Deus tinha para a vida dele. Assim devemos fazer. Sempre estar em vigilância para não pecarmos. É difícil? Claro que é difícil, não é fácil. Nada na vida é fácil. Gálatas 4:6. Gálatas 5, versículo 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não voltar à servidão do pecado. Não voltar a ficar escravo do pecado. Não voltar a ficar escravo do inimigo. O inimigo só quer uma brecha para ele poder entrar. Uma brecha. Sabe, uma praga, um rato, uma lagartixa, uma barata, ele entra por um pedacinho assim, ó. Ele não entra com uma porta escancarada, não. Assim que é o inimigo nas nossas vidas. Ele espera uma brecha pequenininha e entra através daquela brecha. Só que o estrago que ele faz não é pequeno, não. O estrago é grande. Por que o estrago é grande? Porque ele te envergonha. E ele te faz errar contra aquilo que não é da vontade de Deus. E às vezes o pecado pode nos levar à morte. E aí não há mais tempo para se pedir perdão. Temos a liberdade que Cristo nos deu. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Somos livres para nós fazermos o que quisermos. Deus não nos obriga a fazer nada. Somos livres. Aceitamos a correção dele porque queremos. Aceitamos seguir o caminho dele porque queremos. Porque o Espírito nos conduz a isso. Porque demos lugar a ele. A palavra diz que ele está à porta e bate. Se você deixar, ele entra. Ele não entra com força, ele não arromba a porta. Ele entra com tranquilidade, para mostrar que a palavra dele é o melhor caminho. O inimigo, ele entra e destrói. Não é o que Jesus faz. Jesus entra e cura. Jesus entra e melhora o ambiente. Aleluia, e é isso que queremos para nossas vidas. Tomaremos a ceia hoje para nos fortalecer. Pois o suco, ele simboliza o sangue de Cristo, que foi derramado para todos nós pecadores, que nem deveríamos ser dignos disso. Porque Jesus não deveria ter morrido por nós. Ou alguém acha que Jesus era obrigação ter morrido por nós? Não, porque ele se fez pecado por nós. E adiantou muito. A quantidade de pessoas que vivem escravo do diabo são grandes. Se Jesus se arrependesse. Mas não, ele fez porque ele fez. E ele fez para nos salvar. Se ele fez para isso, para nos libertar do erro, por que vamos continuar sobre o erro? Qual significa a carne de Deus, de Jesus, que foi estraçalhada por tanta violência, que foi espancada. E ele não reclamou, não murmurou por nós, para que nós pudéssemos estar junto a ele. Temos a santidade? Não, porque não somos santos. Temos a bondade de Deus sobre as nossas vidas para nos perdoar e conduzir a ele. A santidade é dele, tudo é dele. O nosso papel aqui na terra, já que aceitamos Jesus, né? Pois a palavra diz, quando a gente se entrega a vida a Deus, pois não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em ti, faça o papel de Cristo, que Cristo quer. Ande no caminho dele e não no caminho do mundo. Esteja dentro da igreja, esteja dentro da igreja. Não esteja aqui dentro ou fora. Igual o pastor Damião diz, crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não, esteja com os dois na igreja. Você não anda numa perna só pulando, você tem duas. Então esteja as duas concretizada no Evangelho, na palavra de Deus, no caminho que o Senhor escolheu para todos nós, dentro da igreja, fazendo a palavra, fazendo o que a palavra nos conduz a fazer, não errar. Se errar, peça perdão, abandone o pecado, não continue nele, porque a igreja não vai te salvar. O pecado, sem a salvação, sem o perdão de Deus, nos leva à morte, à condenação ao inferno. Temos pecados? Temos, porque nós somos perfeitos. Ninguém consegue ficar 30 dias sem pecado. Mas faça o maior esforço possível para não errar. Se você errar tendo esforço, Deus está vendo. Ó, falhou ali. Deus, eu falhei, Senhor, me fortaleça sobre essa causa para que eu não falhe mais. O Pai Deus falou que eu vou fortalecer você mais ali. Busque a Deus. Porque o pecado, quando ele não te incomoda, é porque você não está mais em Cristo. Você só está em carne, só em corpo.
Você não está em Cristo em espírito. Porque o pecado, quando ele te incomoda, você está em espírito. O pecado que não te incomoda, você só está em carne. A carne não sente o pecado. Ela faz a vontade dela. Né? E a gente luta. A nossa luta é contra quem? Contra a carne. Né? Contra todas as potestades. Por que contra a carne? Porque a carne é o que mais nos induz a pecar. Porque a vontade dela, ela tem vontade, parece que tem vontade própria, não tem? Ela parece que quer nos induzir a errar, mas o Espírito nos fortalece a não fazer isso. Que hoje começa uma sequência de mais 12 meses. Já passaram alguns dias, né? Estamos no dia 11, 350 e poucos dias agora a caminhada até o fim do ano. Que seja uma caminhada em Cristo. Sem errar. Isso para mim também. Eu peço muito a Deus para que Ele me fortaleça para que eu não erre. Eu tenho um dizer comigo que eu falo para Deus: Senhor, se o Senhor for ver que eu for errar e voltar ao que eu era antes, que o Senhor me leve na Tua palavra, Deus. Para que eu não volte à escravidão do pecado e morra sem Ti. Que a morte seja junto a Deus. Por quê? A gente tem que não pecar. Porque a gente vê muito aí, tá fim do ano, ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem eu vou fazer aquilo. Não, é hoje, é agora, porque você pode amanhã deitar e dormir, amanhã não acordar mais. Se você morreu em pecado, Deus te dá a oportunidade todos os dias de se afastar do pecado, de pedir perdão a dele e viver junto a ele. Não existe super crente para a gente encerrar, pois Lúcifer tentou a Deus, tentou a Jesus, tentou a todos os outros. Então não é a você que ele não vai tentar. E ele vai te induzir ao erro. Porque com o erro e a vergonha alheia, ele te tira do caminho de Deus e te engole. E depois fica difícil para voltar. Caminho com Deus. Escolheu a palavra, escolheu a Cristo, escolheu a viver o caminho com Deus. Esqueça o mundo, esqueça o pecado. Aquilo que te faz errar não é de Deus. Então tire da sua vida. Tire para longe de ti. Se afaste do erro. Se afaste daquele que te quer fazer errar. E siga o caminho com Cristo. Que a Santa Ceia hoje seja um fortalecimento para nós continuarmos sobre esta caminhada. Que o sangue de Deus derrame sobre nós e nos fortaleça mais uma vez, Senhor. Que o pão, significando a carne de Cristo, seja mais um fortalecimento para nós. Pois a Santa Ceia é alimento. Como a palavra, como disse o Márcio. Se alimentamos da Santa Ceia, continuaremos se alimentando da palavra, se alimentando da oração e pedindo para que Deus tire tudo que aquilo não é do caminho dele, do nosso caminho, que não é dele. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade.